Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a dar uma aprofundada no estudo nosso sobre ponto, e coordenadas no plano cartesiano. Esse programa que eu vou usar com vocês é o GeoGebra. Ele tem acesso, vocês podem acessar eles, baixar ele no computador seus, é geogebra.com.org, se vocês quiserem, aprofundar um pouquinho mais, estudar. Tem videoaulas no YouTube, enfim. Eu estou usando esse programinha para a gente aprofundar um pouquinho mais no plano cartesiano, para mostrar para vocês que não são só aquelas coordenadas de números inteiros, positivos ou negativos, tá bom? E eu vou colocar um pouquinho de retas aqui, fazer alguns polígonos, nada muito complexo, tá? Então vamos para a aula. Então, gente, aqui está o plano cartesiano. Eu coloquei isso aqui, ó. Ele pode, vou baixar aqui, o plano cartesiano, eu estou colocando ponto aqui, ó, certo? O plano, depende de onde você quiser montar ele, ó, a partir do momento que você montou um plano cartesiano e colocou as coordenadas, vai partir disso, Então não quer dizer que tem que ser toda vez um plano cartesiano, tem que ser simétrico, não. Você pode colocar ele assim do lado, depende. Se você vai fazer mais desenhos ou vai fazer mais coisas, colocar mais elementos aqui no primeiro quadrante. Professor, o que é primeiro quadrante? É assim, gente, nessa parte aqui, nessa primeira parte aqui, se chama primeiro quadrante do plano cartesiano. Essa segunda parte aqui se chama segundo quadrante, aqui terceiro quadrante, aqui quarto quadrante, tá? Eu só estou falando para vocês, mas mais para frente vocês vão estudar isso aqui um pouquinho mais a fundo. Então, gente, vamos supor que eu tenho esse plano cartesiano e eu quero colocar alguns pontos nele, tá? Pontos, somente pontos. Gente, lembra que eu falei para vocês que as coordenadas, quando eu coloquei o plano cartesiano, tá aqui a origem, 0, 0, tem 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. E aqui do lado esquerdo do zero, os números inteiros negativos. E acima do zero, o eixo Y, o eixo das abscissas, números inteiros positivos e abaixo números inteiros negativos. Então, eu vou colocar alguns pontos aqui. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, o ponto A. O que é esse ponto A aqui? Que coordenada que ele tem? Ele tem as coordenadas aqui, gente, já está aqui, ó, ponto A, coordenada 4 em x e 2 em y, certo? Tá aqui. Então, se eu quiser achar outra coordenada, por exemplo, se eu quiser colocar outra coordenada, posso colocar aqui uma aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. E coordenadas que tem esse ponto B? Coordenadas que tem o ponto B. Olha lá, o ponto B tem coordenadas menos 7 no x e 1 no y, Realmente é isso, gente. Vocês perceberem aqui, ó. Aqui o eixo da horizontal é o eixo x, Então, se você quiser se pontilhar aqui, ó, menos 7 e aqui 1, 1 no y, certo? Então eu posso ter vários pontos aqui, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, que tem as coordenadas 5 e 6, 5x em 6 e y, enfim. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês, ó, essa coordenada aqui, por exemplo, eu também, ó, aqui. Olha, tá sobre o eixo y, certo? Olha, o menos 3, o ponto D aqui está sobre o eixo y. Olha as coordenadas dele, gente. Se ele está sobre o eixo y, a coordenada x dele é 0. Tanto é que vai aparecer aqui, ó, o x é 0 e o y é menos 3. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar um ponto aqui, ó, em cima do eixo x. Olha o que vai acontecer. Esse ponto E aqui, ele tem coordenadas 11 no x, olha lá, contando aqui 11 no x, e 0 no y, certo? Quando você vem no y aqui, onde que ele está no y? Vem aqui, ele está 0 no y. Ou seja, o que eu já falei para vocês, quando o ponto está sobre o eixo x, a coordenada y é 0. Se o ponto está sobre o eixo y, a coordenada x é 0, certo? Então aqui, gente, eu poderia ter vários pontos aqui, certo? Ó, agora eu estou colocando tudo a olho, ó. Como eu falei para vocês, as coordenadas não são exatas, toda vez números inteiros ou números naturais, não, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse ponto M aqui, M não, ponto O. Olha só esse ponto O aqui, ele não está certinho no 2, olha as coordenadas dele, olha lá, 2,57 e 3,57.
Pessoal, esse ponto aqui é que é o seguinte, o programa ele segue um padrão americano. E lá nos Estados Unidos, né, no padrão americano, onde a gente usa o ponto, eles usam uma vírgula. Então aqui esse ponto O aqui, gente, tem coordenadas 2,57 e coordenadas do Y 3,57, certo, gente? Então esse ponto O aqui, ó, 2,57, ó, tá aqui mais ou menos, ó, 2,57 e 3,57, certo? Tá aqui as coordenadas dele, certo, gente? O que eu queria mostrar para vocês é isso, que as coordenadas não precisa ser tudo certinho, aqueles números bonitinhos, igual o B aqui, ó. O B é menos 7, 1, não, pode ser coordenadas diferentes. Olha aqui, por exemplo, o H. A coordenada H, ó, tá no menos 4 alguma coisa aqui, gente, menos 4, alguma coisa, no eixo X, ó. E no eixo Y tá mais ou menos 1,5, vamos ver. Olha lá. Olha lá. Falei mais ou menos 1,5. Então, ó, no X está menos 4,67 e no Y está 1,49, certo? Eu poderia ter coordenadas aqui embaixo também, gente, ó, infinitas coordenadas. Por quê? O plano é infinito. Agora eu vou aumentar aqui para vocês verem uma coisa curiosa. Olha o que acontece, ó. Quando mais eu aumento, esse programinha aqui é legal por isso também, tá? Quanto mais eu aumento, gente, mais ele vem nos detalhes. Olha só, agora o plano... Por exemplo, o plano aqui, gente, já está mais detalhado. Olha o plano. Tem 0,2 aqui, 0,4. Então, ó, o 1 só está aqui, gente. Eu vou pôr um ponto aqui no 1, ó. Aqui, ó. O 1 está aqui, ele não está lá no comecinho. Certo? Porque existem infinitos pontos. Se eu continuar ampliando aqui, gente, ele vai ficando menor ainda, ó. Ó, 0,1, continua ampliando. Então, por isso que são infinitos os pontos. Certo? Infinitos. Ó. Agora esse aqui, gente, é 0,05. E esse aqui é o 0,1. Ou seja, eu posso ficar ampliando aqui um tempão, ó, que ele está diminuindo. Então, ó, o 1, gente, ele está lá para lá. Então, são infinitos pontos. Eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar devagar para vocês irem percebendo. Então, são infinitos pontos. Só que a gente usa o que? O que está visível aos olhos, né? Olha lá, meio, Capogaiá, a coordenada que a gente viu, ó, né? Então, tá aqui. Essa aqui que foi a que a gente viu. Tá, gente? Então, essa aula é para mostrar para vocês que o plano cartesiano tem infinitos pontos, né? Infinitos, ó. Vou colocar aqui, ó. Continuar. Ponto. Ó, pode colocar aqui, ó lá, a origem, por exemplo, a origem aqui, ó. A origem. A coordenada dela, ó lá, ponto F, 0, 0, certo? É a origem, 0, 0, tá certinho. E posso ir colocando os outros pontos, certo? A origem, vocês perceberam que a origem eles colocaram de uma cor diferente, gente? Porque a origem é um ponto em comum, né, gente? Onde encontra o eixo X, que está na horizontal, com o eixo Y. Então, perceba que o próprio programa já deu um pouco mais importância para esse ponto aqui, ó, né? Que é a origem, ele colocou de preto, ó, 0, 0, tá bom? Então, ó, posso ter infinitos pontos. Inclusive, gente, eu posso até colocar aqui nesses pontos, eu posso formar polígonos. Quer ver? Por exemplo, aqui, ó, eu posso formar polígonos. Pode ser regulares ou não, não tem problema, ó. Certo? Olha lá. Posso formar várias figuras. Inclusive, eu posso usar o eixo X. Olha só. Olha lá. Formei aqui um retângulo? Não, um quadrado, olha lá. Certo? Se eu quisesse, por exemplo, calcular o perímetro desse quadrado, eu vim aqui, ó, o perímetro do lado do quadrado, ó, do 0 até 1 tem 1, 2, 3. Então, seria o quadrado de lado 3. Então, ó, 3, 6, 9, 12. O perímetro seria 12. Tá, gente? Então, isso aqui, infinitas figuras dá para fazer isso aqui, certo? Agora eu vou colocar aqui um polígono. Olha lá, inclusive esse aqui que eu fiz é um polígono. Agora eu vou colocar a parte interna dele, ó. Olha lá. Certo? Ó, ficou lá. E esse G1 aqui, gente, é o segmento de reta. Segmento de reta ele chamou G1. Esse segmento aqui ele chamou de H2 e aqui é H1. Certo? Poderia colocar vários aqui, ó. Usando ou não os pontos. Eu poderia criar também aqui, ó.
Olha lá, um triângulo, certo? Olha lá o triângulo. Então tá aqui. Tá bom, gente? Então eu posso colocar até sólidos, eu posso colocar aqui. Tá bom? Então, polígonos, retas. Tá, gente? Então essa aula é para mostrar para vocês que no plano cartesiano existem infinitos pontos, infinitas coordenadas para a gente poder criar muita coisa aqui dentro, tá? Então essa aula, então gente, essa aula foi para dar uma enriquecida nesse conteúdo, para vocês entenderem um pouquinho mais o que é o plano cartesiano, para não pensar só tem coordenada 1 e 2, 5 e 9, 5 e menos 3, tá? E esses números decimais aqui, gente, eu poderia colocar em forma de fração, frações equivalentes, frações impróprias, próprias, poderia até colocar números irracionais, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, né? Poderia representar um ponto aí por números irracionais. Então são infinitos números, por isso que se chama, né, o eixo x é o eixo da reta real. O eixo y também, gente, é uma reta real, é colocada na vertical, só que dificilmente os professores falam isso. O que importa também são mais, né, que é usado, é o eixo x representando o conjunto dos números reais. Tá bom, gente?